Fala minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Sports e eu te convido, claro, para que tu se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, o teu like tá valendo demais porque joga o canal lá pra cima, dá aquele bacana, ajuda, claro, a divulgar meu trabalho aqui pelo YouTube, beleza? Não esquece de que tu compartilhe, no caso, é muito importante tu compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família, deixa aqui embaixo tua dica, tua crítica, tua sugestão, teu comentário geral é muito importante, beleza? Para todos nós, tá? Te convido ainda, claro, para que tu conheça o nosso trabalho, a gente está sempre postando muita informação, muita estatística, muitas curiosidades sobre o futebol nacional, sobre o futebol internacional, análise dos jogos, beleza? É muito pertinente de que tu ative o sininho das notificações e se inscreva para que tu fique por dentro de tudo do futebol nacional e internacional, beleza? Plantão Europeu no ar, e nesse quadro a gente vai, claro, falar sobre as principais notícias do futebol europeu, beleza? Sobre os principais clubes, a gente vai estar abordando aqui em primeira mão para vocês, como a gente já abordou também em edições passadas dos plantões europeus, beleza? Vamos começar falando da venda do Philippe Coutinho, beleza? Porque o Aston Villa comprou o brasileiro por 20 milhões de euros junto ao Barcelona, agora ele tem um contrato até 2026, e o Barça tem direito a 50% de lucro de uma eventual venda, beleza? Lembrando que esse valor pago pelo Aston Villa, né, não chega nem perto do que o Barcelona pagou ali junto ao Liverpool para a aquisição do brasileiro, beleza? Vamos falar sobre os indicados a melhor jogador da Premier League, porque nós tivemos 8 jogadores. No caso, o Manchester City começando, nós tivemos 2 indicações, o João Cancelo e o De Bruyne. Nós tivemos por parte do Liverpool o Salah e o Alexander-Arnold, também 2 indicações. O Southampton, o Ward-Prowse, beleza? Nós temos do lado do Tottenham o Son, o sul-coreano Son. O West Ham nós tivemos o Bowen. E por parte do Arsenal nós tivemos o Saka, beleza? Os indicados a melhor técnico agora, do lado do Manchester City, o Guardiola, beleza? O Liverpool nós tivemos o Jürgen Klopp, o Patrick Vieira do Crystal Palace, tá? O Thomas Frank do Brentford e também o Ed Howe do Newcastle. Agora falando sobre o melhor jogador sub-23, no Manchester City nós tivemos o Phil Foden, no Arsenal 2 indicações, o Saka e também o goleiro Ramsdale, beleza? Por parte do Liverpool, o Alexander-Arnold, pelo lado do Chelsea, o Mason Mount, por parte do West Ham, o Declan Rice e pelo lado do Crystal Palace também 2 indicações, o Gallagher e também o Mitchell, beleza? Falando de Cristiano Ronaldo, tá? Porque apesar da péssima fase que a equipe do Manchester United atravessa, o Cristiano Ronaldo vem muito bem. Até porque ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mês de abril. Ele fez 5 gols em 3 jogos, beleza? Lembrando aí que essa péssima fase do Manchester United, inclusive não estando presente na próxima edição da Champions League, atrapalhou inclusive até o CR7, que não foi indicado aí entre os, digamos assim, finalistas ao prêmio de melhor jogador da Premier League, não estava nessa lista que a gente passou anteriormente, beleza? Então o CR7 muito atrapalhado aí pelo retrospecto ruim do Manchester United na temporada, beleza? Vamos falar um pouco de Manchester City, né? Virando da outra parte de Manchester, porque o City inaugurou uma estátua do Agüero em alusão aos 10 anos, né? O aniversário de 10 anos daquele gol histórico do argentino Agüero diante do Queen's Park Rangers, beleza? Que devolveu o título da Premier League aos Citizens depois de 44 anos, então tem muita história o Agüero, beleza? Lembrando, claro, que ele é o maior artilheiro apenas o maior artilheiro, né, da história do Manchester City, esse jogador argentino que tem muita história com a camisa dos Citizens, beleza? Continuando na Inglaterra, né, vamos falar do Liverpool, porque a gente fala sobre a lesão do Fabinho, beleza? O brasileiro desfalca os Reds na final da Copa da Inglaterra, beleza? Contra o Chelsea, mas ele estará, no caso, à disposição na final da Champions. Lembrando a importância do Fabinho, né? O Klopp não cansa de falar sobre a importância do brasileiro para o esquema dele, beleza? E claro, o Fabinho também é figura muito importante na lista do Tite, né? Pode aí, com certeza, é praticamente carimbada a presença dele na Copa do Mundo do Catar, beleza? Falando de Borussia Dortmund, porque após vender o Erling Haaland para o Manchester City, o Borussia anunciou a contratação do ADM, jogador de 20 anos, que vem do RB Salzburg, beleza? O Red Bull Salzburg, lá da Áustria, beleza? Ele que tem contrato até junho de 2027, tá? E foi adquirido ali por um valor de 38 milhões de euros, o ADM aí, que vem provavelmente para ser o substituto do Haaland, beleza? Vamos falar um pouco, agora voltando para os brasileiros, mas falando do Chelsea, tá? Porque nós falaremos sobre Thiago Silva. Ele, em entrevista ao The Telegraph, ele fala que ele tem os planos ali de jogar até aproximadamente os 40 anos e gostaria de encerrar a carreira no Fluminense. A gente lembra que o Thiago Silva é formado no Fluminense, tá? É um zagueiro que tem muita identificação com o Flusão. Se viesse, seria espetacular para a equipe carioca, né? Mudaria com certeza o patamar da equipe. E é um zagueiro que, mesmo ali já com a idade próxima dos 40 anos, ele com certeza ainda tem muita lenha para queimar e fez também uma boa temporada com a equipe do Chelsea, não tenha dúvida. Não à toa é titular da equipe do Thomas Tuchel, beleza? Falando agora sobre o Paris Saint-Germain, iremos para a França, porque o goleiro italiano Donnarumma, assim como o Keylor Navas, né, o costa-riquenho Keylor Navas, ele espera, no caso,
um fim do rodízio no gol e diz que o clube deve fazer sua escolha. A gente lembra que o Donnarumma está marcado negativamente por aquele episódio, né, em que ele falha, digamos assim. Tem as controvérsias, nas polêmicas, se foi falta do Benzema ou não, no goleiro italiano, naquele fatídico jogo em que o PSG é eliminado com o show do Benzema na Champions League, beleza? Então o Donnarumma está marcado negativamente por esse jogo, mas eu lembro que ele é um grande goleiro, né, não à toa, foi figura de destaque na seleção italiana, campeã da Eurocopa, beleza? Então o Paris Saint-Germain precisa resolver esse empecilho aí. Donnarumma ou Keylor Navas, ambos querem o fim do rodízio, beleza? Então o PSG precisa se decidir quem é o seu goleiro titular, quem é o seu goleiro reserva, beleza? Continuando lá no PSG, vamos falar de Neymar. O brasileiro Neymar tem a sua maior média de amarelos por jogo desde que ele chegou à Europa. Ele tem 9 temporadas na Europa, levou 6 cartões nos últimos 7 jogos, beleza? E levou 10 cartões amarelos em 27 jogos na temporada, tá? Lembra ainda que o Neymar suspenso só vai ter mais um compromisso contra o Metz pela última rodada do Campeonato Francês. Assim, muito provavelmente ele deve chegar aos 22 jogos, acumulando assim o seu ano com mais partidas na Liga, beleza? Lembrando que ele tem 12 gols na temporada e faltam 3 para ele igualar a sua pior sequência até então na Europa, que foi na temporada 2013-2014 pelo Barcelona, a sua temporada ainda de estreia, em que ele fez 15 gols, beleza? Então o Neymar não faz uma temporada tão boa, mas ele ainda assim é uma fonte com certeza de esperança para a seleção brasileira, principalmente na Copa do Mundo do Catar, beleza? Vamos agora para a Itália, beleza? Porque a gente vai falar do zagueiro Chiellini, da Juventus, ele que vai deixar a Juve, né, ao final da temporada. Ele anunciou isso após a derrota para a Inter de Milão na Copa da Itália, e vai ser uma baixa muito grande, não tenho dúvida. O Chiellini é um jogador muito identificado com a Juventus, conquistou títulos, é um dos capitães, né, da equipe, beleza? E é um cara que com certeza vai fazer muita falta, não só pela sua raça, pela sua vontade, mas pela sua identificação mesmo com o clube, com a Juventus, beleza? E agora nós vamos falar sobre uma situação muito inusitada ainda na Itália, beleza? Porque a torcida no Napoli exibiu uma faixa, beleza? Dizendo que roubou o carro do técnico da equipe e exigiu a saída do treinador do clube, né, para a devolução do veículo. Que situação, né, gente? A gente fica tanto falando sobre a torcida no Brasil, né? As inúmeras coisas que a gente vê por aqui, mas essa situação com certeza serve aí para quebrar barreiras, para quebrar paradigmas de que não é só no Brasil que acontecem certas coisas com a torcida. Essa situação realmente totalmente inusitada acontecendo na Itália, beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre a relação do São Paulo com o Arsenal. Como é que é isso? A venda do atacante Marquinhos, né? Ele é um atleta de 19 anos, beleza? E essa venda desse jogador para o Arsenal envolve ali aproximadamente 3,5 milhões de euros, beleza? Que seriam 18,4 milhões de reais, tá? E aí, o clube inglês, no caso o Arsenal, ele tenta um contato, né, nos moldes da equipe do Ajax, que fez com que a equipe holandesa levasse, por exemplo, o David Neres, o Antony, né? A base de Coutinho é simplesmente espetacular, revela grandes jogadores, e o Arsenal quer fazer aí, digamos, esse intercâmbio com o São Paulo no intuito de levar jovens jogadores lá para a Inglaterra, e claro, não só maturar esses jogadores, fazer com que eles cresçam e posteriormente, né, vender, lucrar com a venda desses atletas, tá? Vamos agora para a Espanha falar do Atlético de Madrid, porque o clube colchoneiro não vai estender o contrato com o Griezmann, beleza? Isso é informação do jornalista Antônio Ruiz, tá? E liberaria, no caso, um grande espaço na folha salarial, porque o Griezmann, o jogador francês, ganha ali em torno de 18 milhões de euros anuais, tá? Lembrando que na atual temporada ele tem 37 jogos com 8 gols e 6 assistências, beleza? O Griezmann, que é um cara muito identificado com o Atlético de Madrid, foi para o Barcelona, não se saiu bem pelo clube catalão, voltou para o Atlético e parece aí, de acordo com a informação desse jornalista, que o Atlético não vai estender o contrato com esse jogador, tá? Passando agora mais uma vez para a Alemanha, porque a gente vai falar sobre o principal assunto da semana, a saída de Lewandowski do Bayern de Munique, beleza? Ele disse que não vai, no caso, renovar com o clube alemão, em entrevista à Sky Sports, beleza? Ele que foi o artilheiro da Bundesliga, incrivelmente pela 7ª vez, igualando, né, o Gerd Müller, tá? E o Lewandowski sendo artilheiro pela 7ª vez e a 5ª vez seguida, beleza? Realmente o Lewandowski é um monstro de centroavante. Lembrando que ele tem contrato até junho de 2023, tá? E o Barcelona é o provável destino desse jogador polonês. Pelo Bayern de Munique, ele tem 375 jogos com 344 gols. E na atual temporada, incríveis números mais uma vez, com 46 jogos e 50 gols do Lewandowski, que é um dos melhores centroavantes do mundo há algumas temporadas, não tenha dúvida disso, beleza? Então a gente fez esse giro, né, sobre o futebol europeu, falando sobre as principais informações ao longo aí dessa semana, tá? A gente, claro, as medidas que mais informações forem surgindo, a gente vai estar abordando aqui para vocês, beleza? Então se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha aí com teus amigos, com a tua família. Teu comentário geral é muito importante para todos nós, o teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá para cima.
cima, beleza? Dá aquele bacana e ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho. Te convido para que tu conheça, com certeza, que o nosso trabalho na LA Esportes, tá? Em que a gente está sempre postando vídeos sobre futebol nacional, sobre futebol internacional, informação que é a nossa prioridade, mas muitas estatísticas e muitas curiosidades para você, beleza? Esse quadro Plantão Europeu é muito bacana, que a gente faz esse giro sobre futebol europeu, focando principalmente nas 5 principais ligas e nos principais clubes também do futebol europeu, tá? Então, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Mais um Plantão Europeu no ar. Valeu, galera. Até nosso próximo vídeo.